E quando um filho precisa daquela atenção a mais, de um carinho a mais, a gente quer se sentir parte de uma comunidade. A gente quer saber que tem alguém lá fora que entende aquilo que a gente está passando. Às vezes era cruzar com pais ou mães no corredor do hospital e num olhar a gente já sabia o que a pessoa estava pensando sem falar nada, porque você se conecta, porque você tem uma história parecida. Como é que nós, brasileiros, que não nascemos aqui nos Estados Unidos e precisamos ralar muito desde o primeiro dia, como é que nós podemos prosperar aqui na América e deixar um legado para as nossas famílias e para as próximas gerações de brasileiros? Essa é a pergunta e o podcast Sonho Americano vai te trazer as respostas. Vamos lá, pessoal. Mais um Sonho Americano Podcast USA. Aqui com o prazer de ter com a gente aqui Cláudia e Aldo e Mateu, grande personagem da história. E a gente está aqui. Aldo. Obrigado por a gente ter esse momento aqui junto. A gente tem, como família, uma história bastante particular e obrigado por você ter dado aquele incentivo da gente vir aqui hoje e gravar esse episódio especificamente dedicado para a gente contar essa história, mas não só isso. Contar uma história que com certeza vai ajudar algumas famílias brasileiras aqui com uma situação parecida a se inspirarem, a se motivarem, a terem fé de novo, mas mais do que isso, contar sobre um projeto que a gente está começando agora que vai impactar ainda mais essas famílias. E ter o Mateu junto com a gente aqui, que é o grande pivô dessa história, foi, de novo, uma outra ideia sensacional. Agradeço demais também para a gente poder colocar tudo no contexto, né? Então, vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Cláudia, se apresente. Então, prazer estar aqui mesmo com o Edu. Mais um episódio aí do Sonho Americano. E como o Aldo falou, eu acho que está na hora da gente, talvez, contar a nossa história e de superação. E ela ainda está acontecendo, mas acho legal as famílias saberem um pouquinho. Quem somos nós? Muito bom. Todo mundo tem uma história de superação, mas antes de saber a história de superação, eu queria saber um pouquinho de vocês. Quem são a família Venturati, como vocês chegaram, da onde a gente, todo mundo tem um projeto e todas as pessoas, quando tem um projeto e o projeto finaliza, você tem caminhos. E aí vocês têm um super projeto aí que é o Mateu. Pois é, Edu. Vamos contar a nossa história então rapidinho, sem a gente se estender muito, porque as pessoas estão aqui, na verdade, com certeza mais interessadas em saber o que vem, o que vem pela frente, Claro. né? Mas basicamente, então, meu nome é Aldo, eu sou o co-anfitrião aqui do Sonho Americano, junto com o Eduardo. Cláudia, minha esposa, Mateu, meu filho. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 24 anos, a Cláudia está aqui há 22 para 23 anos. Nós nos conhecemos aqui, que é já diferente de muitas famílias brasileiras que já vêm casadas do Brasil, nós nos conhecemos aqui. Perfeito. E depois de não muito tempo, mas uns 2 anos depois que a gente se conheceu, a gente se casou em 2004. E aí o sonho era ter um filho, e esse filho era um sonho nosso, projeto de vida, e na hora certa esse filho... Claro, o sonho de todo casal que se ama, que se entende, seguir uma família. Ter um filho e seguir o seu legado, né? Exatamente. Legado, exatamente. E aí tivemos o Mateu em 2011 e essa é a nossa família aqui, os 3 aqui. Nossa, é uma família linda, né? Uma família super... você vê que o Mateu, meninão aí, super de bem com a vida, alegre, feliz. A Cláudia aí tá aí com a sua carinha aí toda com vergonha, mas Cláudia... Primeira vez na frente das câmeras é sempre... Mas aí, ó, o que eu quero é que você conte aí, vocês contem tudo o projeto. Você disse que você tem um projeto e seria legal você contar esse projeto, o que você pode impactar na vida do nosso espectador e do povo brasileiro, povo americano, todas as pessoas que tenham
sei lá, tem alguma coisa que é relacionada ao que você quer contar. Edu, o intuito com esse podcast é justamente trazer pessoas aqui que podem compartilhar a história e ajudar as famílias brasileiras que assistem ou escutam os nossos episódios. É exatamente isso aqui que a gente está querendo fazer hoje, mas esse projeto, essa ideia, essa história toda do que a gente vai contar, ela não partiu de mim, ela partiu da Cláudia, foi uma iniciativa dela, e como é algo que também faz parte da minha vida, tem tudo a ver comigo, claro. E tudo aquilo que a gente faz em conjunto, em família. Então, eu achei que foi o natural eu abraçar na hora a causa, mas eu vou deixar a Cláudia falar qual foi o insight, quando foi o insight e quando as coisas todas se juntaram para esse projeto surgir. Vou dar só um pequeno brief aqui. Cláudia, ela vem de uma família já de pessoas que são do Brasil, né? Pessoas que lidam com um público mais de artistas, né? E ela veio para os Estados Unidos como uma imigrante normal, como todos, né? Como um sonho americano mesmo, ter um sonho de construir, de estar num país diferente, né? Um país diferente. É muito, como se a palavra diz, é muito louvável, né? E nesse meio do caminho acontecem algumas coisas que é muito legal você contar, Cláudia, que é muito legal você colocar para as pessoas um pouquinho da sua vida. A sua vida é uma vida muito interessante. Conta um pouquinho. Então, Edu, é exatamente isso. Eu acho que é o que você falou, né? Todo mundo tem uma história de superação ou não, mas eu sinto que a minha foi um pouquinho o contrário, né? Eu cresci no Brasil, estudei, sou formada em psicologia, não tinha o sonho de vir para os Estados Unidos, então acabei vindo, vou aprender inglês, tal. Meus pais tinham um apartamento aqui já, e o sonho do meu pai era, sim, morar nos Estados Unidos. Meu pai, a vida inteira, trabalhou com um artista, era empresário artístico. Posso dar um brief? Claro. Quem foi seu pai? Então, meu pai chamava Cláudio Lisa, ele é falecido há 4 anos, e meu pai... Então, assim, eu cresci no meio, assim, tipo, enquanto algumas pessoas tiveram uma história de muita dificuldade na infância, de uma história de superação, a minha foi exatamente ao contrário, né? Eu tive uma vida onde meu pai a vida inteira trabalhou com artistas, e desde Fábio Júnior, Lulu Santos, Zé de Camargo e Luciano, Leonardo, Negritude Júnior, enfim, e por aí vai. E eu vim para os Estados Unidos e falei, vou aprender inglês. Posso só fazer um parênteses rapidinho aí para as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente aqui, que são fã de rock como eu? Aquele show do Kiss no Brasil, o primeiro show, a primeira vez que o Kiss foi para o Brasil, em 1983, se não me engano, foi o meu sogro, Cláudio Lisa, que levou a banda para o Brasil também. Então, assim, uma referência... Cláudio Lisa é uma referência no mundo artístico no Brasil, não só de artistas nacionais, lá, como todos esses artistas que a Cláudia mencionou, da música sertaneja, música popular, mas também muitos artistas internacionais na época que iam para o Brasil e iam através dele. Então, fecho. Mas conhecendo a sua história, a gente sabe que você veio de uma situação assim bem... E você é guerreira, tá aqui. É uma situação assim... Vindo de tudo isso, conhecendo todo esse mundo artístico e Enfim, você vem de uma família de um cara muito conhecido, que foi o Cláudio Lisa, né? E resolveu vir para os Estados Unidos. Uau! E daí é onde a gente fala assim, que é interessante, porque a gente entrou, como eu até escutei já em alguns eventos que a gente foi, entrei pela porta da frente. Exato. Né? E enfim, começou a história, a gente se casou, como muitos imigrantes, passamos por um período muito grande, foi escutando uma história dessa que me acendeu a luz de pensar, eu também preciso compartilhar e dividir essa história, porque a gente passou por um processo super longo de mais de 10 anos, um problema imigratório, com um problema de visto. Muita gente, né? Como muita gente. E vocês nunca desistiram, verdade? Nunca desistimos, continuamos aqui, e eu me perguntava por quê. Eu falava, por que eu tô... Meu pai me perguntava, mas por que isso? E aí, em 2011, eu entendi o porquê. A razão chegou. A razão chegou. Exatamente. Aí começa o projeto de vocês. Aí começou o processo de aprendizagem. Exatamente. E a gente ainda não entendia o que isso ia virar um dia, né? Porque uma coisa que acontece é que quando você começa a passar uma situação, seja ela qual for na vida,
são várias fases dessa situação. E a primeira, realmente, é a fase de choque. Né? Qualquer situação, um problema imigratório, uma questão de trabalho, de saúde, não importa. Você tem uma primeira fase de choque, depois a fase de aceitação, né? Aí você tem que incorporar a aceitação, aí você incorporar isso na sua vida e fazer com que isso faça parte da sua rotina, dos seus planos, mude seus planos muitas vezes. Depois disso, é exatamente isso, é você ir fazer aquilo que precisa ser feito. Isso fortalece, né, Aldo? Não, isso na verdade, aliás, isso fortalece a pessoa. Ninguém nasce preparado já, ninguém, eu não acredito, pelo menos, que ninguém já nasce preparado para lidar com uma situação além do convencional, de uma dificuldade, tá? Eu acho que as pessoas, elas se preparam ao longo do processo, né? Quando você tem uma situação onde ela vai depender de você, você não tem escolha, então você precisa se fortalecer. E aí você... Eu tenho um ditado que diz: Deus não coloca um fardo maior que você não possa carregar. Então, assim, só carregam pessoas fortes. Essa é a maior prova de fé, não nossa com relação a ele, mas dele com relação a nós. Exatamente. Que ele tem fé em que a gente vai conseguir dar conta do recado. Isso aí é uma coisa que assim, a gente tem muito claro com a gente, né? Passado isso, eu acho assim, todo mundo tem uma história passada, mas agora vocês têm uma história nos Estados Unidos e você tem... Conta um pouquinho da sua história, Cláudia, do seu projeto, do que aconteceu para você chegar no seu projeto. Então, e daí, num evento que a gente foi, que na verdade foi um evento do Poder do Network, que eu confesso que... Só um cortezinho, desculpa, mas o Matteo, ele nasceu em que ano? Em 2011. Ele nasceu em 2011, tá? E aí, por esse tempo, eu passei praticamente 10 anos de verdade me dedicando a ele. Perfeito. É algo que, como eu disse, eu não entendia por que estava aqui, por que eu estava aqui, por que eu estava passando por isso. E aí foi quando ele nasceu e aí a dedicação 100% do tempo para ele. Não tinha outra opção e assim, era uma coisa que eu acreditava muito que estando com ele, junto com ele, a gente ia passar como a gente vem passando e superando cada dia as dificuldades. E aí chegou o momento de um dia num evento, eu escutando a história, aquilo eu falei, poxa, é isso mesmo. Eu acho que assim, todo mundo tem histórias e histórias, mas essa história precisa ser compartilhada. São muitas pessoas que não sabem nem por onde começar, e a gente aprendeu na raça também muitas coisas. Eu não entendia quando assistente social chegava no hospital e falava para mim, você precisa ter esse menino no plano de saúde do governo. Eu falava, como assim? Quem veio do Brasil? Como assim? Plano de saúde do governo? E depois, assim, a gente bateu muito a cabeça, sem dúvida nenhuma, né? Porque você tava ali, você vem não tem um histórico, não tem ninguém na família, não tem... Então, assim, essa dificuldade toda, essa quase viver mais no hospital, a gente tem aqui o Edu com a gente, que em algumas situações, ele e a Márcia, que são, por acaso, padrinhos do Matteo, de levar queijo e vinho no hospital. Quantas vezes a gente já não fez queijos e vinhos no quarto do hospital quando o Matheus saía de algum procedimento ou de alguma cirurgia? Isso realmente a experiência. Quem é que pensa? Quem é que sonha com isso, né? Eu acho assim, que nas dificuldades, ou você chora ou você tem que chorar, você tem que agradecer, mas eu acho que tem que ter um motivo para a gente estar seguindo uma luz, né? E eu acho que a maior luz que tem para celebrar é o Matteo, verdade? É o propósito. O propósito ele é grande. Então, assim, aí você tem que contar um pouquinho dele para a gente saber um pouquinho do Matteo, né? Para você contar aonde surgiu todas essas ideias, que eu acho que no meio do caminho passaram-se muitas pedras, muitas paredes que você chocou, e você quer dar hoje algumas dicas para pessoas não chocarem na parede e seguirem um caminho. Eu acho que seria muito legal você contar essa historinha. Então, o Matteo nasceu em 2011, eu não podia ter filhos, enfim, o Matteo foi minha única gestação e nasceu prematuro, de 30 semanas, então, naturalmente, o Matteo já passaria 90 dias numa UTI. E aí, com 15 dias, a gente teve o diagnóstico, na verdade, de uma condição que era quase incompatível com a vida. E ele passou 8 meses com esse diagnóstico, chama June Syndrome,
e dizendo que ele nunca sairia de um oxigênio, que se ele sobrevivesse e tal, e ele foi superando cada dia tudo que era para ser, enfim, ele superava. E depois de 8 meses, enfim, veio o diagnóstico que ele tem nanismo, né, que é um tipo de nanismo que é a acondroplasia, né? Existem mais de 200 tipos de nanismo, eu não sabia disso, e ele tem o tipo mais comum de nanismo, que é a acondroplasia. E então essa história do Mateu, né? E eu sempre falo para ele, filho, quando às vezes você se questiona, sim, ele se questiona, sim. E aí uma coisa que eu tenho muito comigo é algumas pessoas vêm nesse mundo para aprender e outras para ensinar. Exatamente. Então a gente tem uma missão. E aí essa missão é que está me levando agora, no momento onde eu acho que a gente está preparado e coisas acontecendo na vida, para a gente compartilhar não só a história, como histórias de superação e ajudar outras pessoas a encontrar um caminho não só na condição dele. São muitas famílias com filhos especiais, pessoas que chegam ou que querem chegar e não sabem nem como chegar, porque em outros países não tem a condição, o país não tem condição, o Brasil é um deles, de atender muitas crianças com necessidades especiais. Não é necessariamente o caso do Mateu, mas crianças com algum comprometimento neurológico, autismo e algumas outras síndromes. E aí, conversando, né, com o Aldo, que tem também um projeto dele em relação a ajudar pessoas se estruturarem, porque algumas crianças, como a gente fala, o Mateu tem condições de ter uma condição de trabalhar, de ter uma vida, né, Normal. se sustentar, Normal. Exatamente. né, e trabalhar e ter tudo. Mas outras crianças não. São dependentes do resto da vida, de alguém. Durante esse período todo que a gente passou de aprendizado, tal, não é só com a vida, com a saúde que a gente se preocupa. Tem várias outras questões que você precisa se preocupar também, que você aprende ao longo da jornada. A gente não espera ninguém que não passe por uma jornada dessa, que essa pessoa saiba daquilo que a gente sabe, porque não faz parte do mundo. Mas tem muitas famílias como a nossa aqui. São milhares, dezenas de milhares de famílias só de brasileiros, tá? A gente está falando que tem, de alguma maneira, um filho, um neto, que tem uma condição de saúde que requer cuidados especiais. Então, quando a gente fala de necessidades especiais, é justamente isso. Uma criança que precisa. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, a gente vê cada vez mais casos de crianças dentro do espectro autista, e isso é uma epidemia que está acontecendo, né, no sentido da palavra, de isso está aumentando muito os números. E existem diversos casos onde a criança até provavelmente não vai chegar a um ponto de ser autossuficiente quando chegar na fase adulta. E aí ela vai precisar de cuidados diretos de alguém durante a vida dela inteira. Mas mesmo quando a situação não é uma situação tão extrema como essa, como é o nosso caso, por exemplo, com o Mateu, o fato de você ter uma situação onde você precisa se planejar na questão prática de saúde, de cuidados, terapias, médicos, esse tipo de coisa, todas aquelas regras comuns ou básicas que a gente conhece de planejamento familiar, elas não necessariamente valem mais do jeito que elas são, elas precisam ser adaptadas. Perfeito. Né? E percebendo isso durante a nossa jornada, a gente foi aprendendo diversas coisas, como muito envolvimento, inclusive, com advogado de planejamento sucessório, que são os advogados de família, porque existem vários instrumentos legais que você precisa se preparar antes da hora para poder ter certeza que aquilo que você quer que aconteça vai acontecer, independente se você estiver aqui para ver, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente faz um planejamento financeiro para a nossa vida, a gente fala, preciso me planejar para minha aposentadoria, eu ter dinheiro pela minha vida inteira, né? Claro. Quando você tem um filho com necessidades especiais, você tem 2 aposentadorias que você precisa se planejar. Para a sua e para o resto da vida inteira do seu filho. Que se não puder trabalhar, vai depender de renda também. Então, por isso que eu falo, muda muito o foco. Como essa é uma área que eu atuo profissionalmente, eu comecei a fazer um trabalho junto com uma advogada aqui que trata dessa área de lei, que é a lei de estate planning, e a gente tem outros profissionais também que a gente está trabalhando junto aqui, isso mais voltado na comunidade americana, tá? Fazendo esse trabalho. Mas aí, quando tinha história, tinha o desejo da Cláudia de fazer isso que ela está fazendo agora, eu tinha começado a fazer uma coisa, a gente começou a juntar as pontas todas e falar assim, gente, a gente precisa fazer a mesma coisa para as famílias brasileiras aqui nos Estados Unidos. Vocês se alinharam e vocês têm um objetivo em comum. O objetivo é o mesmo, a experiência
A em experiência, muitos pontos é a mesma, mas cada um tem uma linha, uma área que atua, claro. né? Ninguém consegue exercer papel de mãe, por exemplo, de mulher, mãe numa situação dessa. Eu acho que isso, e ao mesmo passo, tendo a experiência prática de outros lados, e quando a gente junta e estuda, a gente sabe que a gente pode atender as famílias de uma maneira mais holística, mais completa. E é mais forte, claro. Um casal é mais que um, sempre é mais forte do que uma pessoa. Então, assim, é o objetivo da família, né? O 1 mais 1 igual a 3, né, Edu? 1 mais 1 é igual a 3. E, Cláudia, conta um pouquinho do projeto que você está aí colocando na sua cabeça. Eu acho que vai ser, assim, vai impactar muitas vidas aqui e nos Estados Unidos, né? E no Brasil também. Eu acho que no mundo todo, né? Então, é uma coisa bonita, é uma coisa louvável. E eu acho que você tem que colocar para todas as pessoas saberem o que a Cláudia e o Aldo, a família Venturati, tem para nós, para todos os ouvintes. Então, na verdade, como eu falei, diante da nossa história, né, eu conversando com algumas outras profissionais da área, como o Aldo falou, numa coisa meio holística aí, não engloba só a condição do Mateu, mas sim crianças. Às vezes é uma criança com TDAH, uma criança que tem déficit de atenção, não precisa ir muito longe, né? Tem pessoas do mundo inteiro, como você falou, às vezes o tratamento melhor está aqui nos Estados Unidos. Então, muita gente quer vir para cá e não sabe por onde começar. Outras pessoas estão aqui, mas, enfim, às vezes não fala a língua, não sabe nem quem buscar. Então, isso foi um outro desafio e que eu tenho certeza que muita gente tem. Claro. Então, assim, a gente tem tá criando um grupo, né, de apoio. A gente tem uma outra pessoa que, assim, também lidou, apesar de ter uma atuação profissional na área da saúde, ela também, por exemplo, tem filho que passou por uma crise de ansiedade muito grande e situações. Então, assim, a gente está juntando essas pessoas, né, para criar esse grupo de pessoas que possam dar esse apoio, como o Aldo falou, não só o que é mãe e o que é mulher, às vezes compete a gente, mas também envolve outras áreas de apoio, como, por exemplo, essa questão toda de um planejamento, da pessoa se planejar, a família se planejar, porque, por exemplo, a gente passou por um tempo que você não consegue nem pensar nisso. Você tá lá salvando... Reagindo. Você tá ali sobrevivendo. Modo sobrevivência. Modo sobrevivência. Ligou o modo sobrevivência. E não tem opção, entendeu? Então, assim, dar esse apoio em todos os sentidos. Às vezes a pessoa tá na questão imigratória, às vezes a pessoa é financeiro, às vezes essa mãe, ela não tem como sair para trabalhar. Ela precisa trabalhar de casa. Então, assim, é você criar essa comunidade onde as pessoas consigam dar esse apoio, essa oportunidade. Entendeu? A pessoa não tem condição de trabalhar e estar no emprego, sendo que ela tem que levar 5 vezes na semana a criança na terapia. Ela conseguiria ter cabeça para isso, né? O que ela quer é focar. Isso. Então, é por isso que a gente fala, a realidade de uma família que tem uma criança com necessidades especiais, ela é completamente diferente daquele padrão, né? Do padrão. Então, existem muitas situações onde a gente tem que fazer coisas específicas para que o nosso plano dê certo. Por exemplo, as famílias, especialmente as famílias imigrantes aqui, elas não têm, primeiro, conhecimento, né? E depois se acham merecedoras de receber certos tipos de benefícios que o governo aqui dá para essa criança. Talvez por serem imigrantes, talvez por isso não existir no país de origem. Isso, na verdade, a gente sabe que é deixar de ter a oportunidade de dar uma qualidade de vida muito melhor para aquela criança. Então, agora, como é que essas famílias vão atrás desses programas se elas não sabem nem como eles funcionam? Né? Que programas estão disponíveis? Como que se aplica para esses programas? Como que você mantém esses programas? Isso é um outro problema muito sério e que diversas famílias, inclusive famílias que eu trabalho diretamente, americanas, que nasceram aqui de gerações, desconhecem. Quando uma criança ou um adulto está recebendo benefícios de saúde, como o Medicaid ou Medicare pelo governo, que são os melhores programas de saúde que cobrem realmente tudo aquilo que as crianças precisam, existe um limite de bens que aquela família, ou depois quando a criança é maior de idade, aquela pessoa tem nome próprio, para que essa pessoa não se desqualifique de continuar recebendo esses benefícios. Claro. Então, vou colocar uma situação aqui, uma criança que realmente é não verbal, não funcional, ela não consegue viver sozinha, os pais estão ali trabalhando, aí de repente vovô e vovó resolvem dar um presente para aquela criança e deixam ali
uma herança para aquela criança e aquela criança recebe um valor acima de $2.000. Automaticamente aquela criança é desqualificada dos programas de saúde que tem aqui no Uau, país. isso é Existem mecanismos que você pode reverter um pouco essa situação? Sim, mas são mecanismos que não vão te dar a liberdade de poder fazer com aquele recurso que a criança teria para receber, que sejam aplicados exatamente como você quer. Então, existem passos que você pode tomar antes de uma hora dessa chegar, para que isso não aconteça e você não só preserve os benefícios, mas que você mantenha também a possibilidade de gerar riqueza para essa criança que ela vai precisar no futuro. Isso é uma coisa de centenas de pontos que só quem passa por isso ou atua com isso entende, né? Eu acho que assim, vocês têm uma experiência de 12 anos, né? 13 anos quase, de aprendizado que vocês podem ensinar muitas pessoas a não cometer os mesmos erros e ter um benefício. E a repetir os acertos também. E a repetir os acertos, claro. Porque pela experiência de vocês, eu acho que vocês vão trazer muita coisa para as pessoas que estão ouvindo, que têm necessidade desse benefício. Exatamente. Então, Cláudia, e conta um pouquinho mais aí do que você tem para dizer para as pessoas, sei lá, acho que uma palavra, um recado ou mesmo uma orientação que você possa dar hoje e que depois você me passa também as suas informações sobre onde as pessoas podem contatar vocês, né? Você e o Aldo, para que elas possam ter um pouquinho mais de orientação. As pessoas que se identificarem com os problemas que vocês mencionaram, né? Que são muitos que nós pessoas do outro lado, eu acompanho, porém ao lado de vocês, mas muitas pessoas não têm ideia do problema, do caminho do tão longo caminho que é para chegar em algumas conquistas como vocês conseguiram. E eu acho que seria muito legal vocês contarem, que as pessoas contatarem vocês para que vocês não, cortarem caminho, né? Para que seja um ponto de partida para muita gente, talvez. Eu acho, Edu, que assim, não é muito tempo, mas na área da tecnologia toda 12 anos atrás, a gente não tinha o acesso, tipo Instagram, Facebook, não tinha nada que você conseguisse, se conectar com essas famílias, com essas pessoas. Hoje, graças a Deus, isso tá, enfim, você consegue esse acesso, né, com famílias, com grupos. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje em dia conseguem ter mais o acesso que a gente não teve, a gente teve que aprender mais na raça mesmo. Então, acho que é a pessoa não desistir mesmo, é enfrentar, porque eu acho que o melhor caminho é você dar para aquela criança o quanto antes, né, o direito a esse tratamento, né, a essa exposição, no sentido de você dar tudo que essa criança precisa Os no cuidados, tempo certo. benefícios e serviços, né? Porque o tempo é muito importante, né, para a criança, assim, no desenvolvimento dela. E aí é isso que a gente está começando a criar, né, um grupo. Na verdade, hoje, no dia de hoje que a gente está gravando, hoje é dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, então estamos em véspera, né? Praticamente véspera de Natal. Hoje, realmente, a gente pode considerar, aqui no estúdio do Sonho Americano, junto com você, Edu, o começo oficial desse projeto, que ainda não tem nome, ele ainda não tem um formato específico, mas ele tem um propósito muito grande. Claro. Que é justamente através do nosso conhecimento e experiência e influência e conexões, poder trazer cada vez mais pessoas, tanto profissionais que queiram atuar junto com a gente, com a comunidade brasileira, na sua área de especialidade, porque a gente não é especialista em nada. Eu não sei nada sobre educação, a Cláudia não sabe nada sobre educação para crianças com necessidades especiais, mas a gente tem brasileiros professores que são treinados, certificados para ensinar crianças. Então, a gente está buscando mais e mais pessoas que tenham uma especialidade para se juntar a nós, para poder
causar esse impacto positivo nas famílias brasileiras com crianças de necessidades especiais aqui. A gente tem uma amiga em comum, a nossa Congresswoman, a deputada estadual pelo estado de Massachusetts, a Priscila Souza. E eu lembro que um dia a gente estava no estúdio do podcast Sonho Americano, lá junto com a Alaska, ali em Framingham. E aí a gente estava conversando com ela justamente sobre isso, sobre essa intenção do podcast e tal. E ela falou assim, não, eu acho que é por aí. Não é porque a gente aprendeu apanhando que a gente tem que ensinar batendo. A gente pode ensinar com carinho. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui. Transformar a jornada dessas famílias, trazer prosperidade, mais saúde, felicidade e um futuro Qualidade mais de brilhante. vida, né? Exato. E uma coisa que ninguém sabe tudo, mas você tem que conhecer a pessoa que sabe bem naquele ponto. E vocês acham que vocês não sabem tudo, como você falou, não dá para saber tudo, mas vocês conhecem caminhos de pessoas que sabem resolver problemas mais ao ponto, mais a fundo do que muitas outras pessoas, do que outras pessoas. Então, assim, eu acho que vocês têm muito a agregar. O projeto de vocês, o que eu escutei, vocês estão aqui por uma razão. Talvez seja o presente de Papai Noel para muita gente, que eu acho que vai ser, porque talvez muitas pessoas não tenham norte, não tenham um caminho para seguir, não tem pensamento, mas vocês têm uma história de superação muito bonita. E vocês estão superando, vocês estão indo para frente, que é o mais importante. E vocês têm o caminho a ensinar a muita gente, vocês têm a agregar a muita gente. E eu acho que é por aí. Conhecer pessoas especialistas em cada segmento. E vocês têm muito a agregar a muita gente. Juntar esse time capaz e disposto a fazer esse trabalho, né? Exato. Para que a gente possa realmente sempre impactar uma família, seja na área que for, né, e que precisar. E a gente sabe que essas famílias elas enxergam a vida da mesma maneira que a gente, né? Elas têm nos filhos a coisa mais importante da vida. E quando um filho precisa daquela atenção a mais, de um carinho a mais, a gente quer se sentir parte de uma comunidade. A gente quer saber que tem alguém lá fora que entende aquilo que a gente está passando. Às vezes era cruzar com pais ou mães no corredor do hospital e num olhar a gente já sabia o que a pessoa estava pensando sem falar nada, porque você se conecta, porque você tem uma história parecida. Então, acho que o recado que a gente quer deixar hoje para quem está assistindo a gente, que tem uma criança com necessidades especiais ou que conhece uma família que tem uma criança dessas, o recado é assim, a gente entende exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo. Porque a gente já passou por isso e a gente passa por isso e a gente sabe como a gente pode ajudar você a melhorar aquele ponto da sua vida que precisa ser melhorado ou te apresentar coisas que talvez você nem saiba ainda, e é por isso que a gente está juntando esse time maravilhoso de pessoas e buscando outros profissionais também para poder causar um impacto ainda maior. Eu queria muito saber, acho que todas as pessoas que vão assistir precisam saber de vocês, como elas podem contatar vocês. Vocês poderiam passar o Instagram de vocês para que as pessoas saibam um pouquinho da história de vocês e entrem em contato, ou mesmo o telefone. Eu acho que o Instagram seria o caminho mais rápido, mais privado, para que vocês possam ter essas pessoas em contato. Exatamente. Se você quisesse entrar em contato com a Cláudia, você se identifica mais para ter essa conversa com a Cláudia, o seu Instagram É claudialisa.essencial. claudialisa.essencial. Se você quiser falar comigo, o meu Instagram é Aldo Venturati, que é Ventura CCI. E aonde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio, na descrição a gente vai colocar, né, os links todos para você poder entrar em contato. E a gente manda uma mensagem para ter uma conversa, para a gente saber como que a gente pode ajudar você. E com certeza esse é o início de uma grande comunidade, de um grande movimento. De um grande projeto. E eu acho que, para todos saberem, é grátis. É de coração, é com amor. Vocês vão ensinar para todo mundo alguma coisa grátis. Acho que juntos somos mais fortes, né? E juntos somos mais fortes. É isso. Então ficamos aqui com mais um Sonho Americano. Tivemos o prazer de ter Aldo Venturati,
Matteo Venturati, Cláudia Venturati, a família Venturati conosco no Sonho Americano. Obrigada, Edu. Obrigado, Edu. Até a próxima.